Você já se perguntou até onde o poder de Deus pode nos levar? Hoje, vamos explorar uma questão que intriga cristãos há séculos. O Espírito Santo transportou Paulo ao terceiro céu? Essa experiência misteriosa, descrita na Bíblia, nos leva a refletir sobre o que Deus pode fazer em nossas vidas quando nos rendemos a Ele. Fique comigo, porque nas próximas horas vamos mergulhar em 5 verdades bíblicas que revelam o propósito dessa experiência de Paulo e como ela pode transformar nossa fé. Se você quer entender os mistérios da palavra e crescer espiritualmente, inscreva-se agora no Sopro Divino. Sua inscrição nos ajuda a levar essa mensagem poderosa a mais corações sedentos pela verdade. Vamos começar com a palavra de Deus, nossa fonte suprema de verdade. Em 2 Coríntios 12, 2-4, Paulo escreve: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem foi levado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis que ao homem não é permitido falar. Que experiência extraordinária! Paulo foi levado a um lugar além da nossa compreensão. Mas por quê? E como isso se conecta com nossa vida hoje? Em João 16:13, Jesus promete: Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. Hoje, o Espírito Santo nos guia para entender esse mistério e seu impacto em nossa fé. Imagine Paulo, um servo de Deus, vivendo algo tão sobrenatural que ele mesmo não sabe explicar se foi físico ou espiritual. Isso nos mostra que Deus opera além dos limites humanos. Vamos explorar 5 verdades. Primeiro, veremos que Deus revela sua glória por meio de experiências sobrenaturais. Depois, entenderemos o papel do Espírito Santo como nosso guia. Em seguida, descobriremos por que Deus dá visões que nem sempre entendemos. Depois, veremos como essas experiências nos preparam para a missão. E, por fim, entenderemos como o terceiro céu aponta para nossa esperança eterna. Vamos começar. A primeira verdade é que Deus revela sua glória por meio de experiências sobrenaturais. Em 2 Coríntios 12:7, Paulo diz que recebeu essas revelações para não se orgulhar, mas elas mostram a grandeza de Deus. Em Isaías 6:1, vemos Isaías tendo uma visão do trono de Deus. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Essas experiências não são apenas para o indivíduo. Elas apontam para a majestade de Deus. Paulo viu o terceiro céu, um lugar que a Bíblia associa ao próprio paraíso, onde Deus habita em glória plena. Pense em Moisés, em Êxodo 33, 18-23, quando ele pediu para ver a glória de Deus. Deus o cobriu com sua mão, mas permitiu que visse sua glória parcialmente. Essas experiências nos lembram que Deus é maior que nossa compreensão. Você já sentiu a presença de Deus de forma tão forte que não conseguiu explicar? Talvez não tenhamos visões como Paulo, mas Deus ainda se revela, numa oração respondida, num momento de paz. Não duvide do seu poder. Como diz Salmos 19:1, os céus declaram a glória de Deus. Creia que Ele pode te surpreender. Vamos à segunda verdade. O Espírito Santo é nosso guia para os propósitos de Deus. Em Atos 1:8, Jesus diz: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito que levou Paulo ao terceiro céu é o mesmo que guia você hoje. Em Romanos 8:14, lemos: Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Paulo foi guiado para pregar o Evangelho, e sua experiência no terceiro céu fortaleceu sua missão.
Pense na parábola do bom pastor, em João 10. Jesus guia suas ovelhas e elas conhecem sua voz. Conheci um jovem no Brasil que, em meio a uma crise, sentiu o Espírito chamar para ler a Bíblia. Ele abriu em Salmos 23 e encontrou paz. O Espírito quer te guiar. Talvez para uma decisão, um chamado ou um momento de consolo. Você está ouvindo a voz do Espírito? Não ignore seu chamado, porque ele tem um propósito para você. Vamos ao próximo ponto. A terceira verdade é que Deus dá visões que nem sempre entendemos, para nos ensinar humildade e confiança. Paulo, em 2 Coríntios 12, 7, diz que recebeu um espinho na carne para não se orgulhar das revelações. Deus permitiu que ele visse o terceiro céu, mas não o deixou explicar tudo. Por quê? Porque o foco não era a experiência, mas Deus. Em Jó 42, 5, Jó diz: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Jó não entendeu tudo, mas confiou. No Brasil, onde enfrentamos tantas incertezas, desemprego, divisões familiares, às vezes Deus nos dá vislumbres de sua vontade sem explicar tudo. Você já orou por algo e recebeu uma resposta parcial? Isso é Deus te chamando a confiar. Como diz Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A humildade de aceitar os mistérios de Deus abre portas para a sua ação. Confie, mesmo sem entender tudo. A quarta verdade é que experiências sobrenaturais nos preparam para a missão. Paulo não ficou no terceiro céu. Ele voltou para pregar. Em 2 Coríntios 12, 9, Deus diz a ele: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A visão de Paulo o fortaleceu para enfrentar perseguições. Em Atos 9:15, Deus diz que Paulo era seu instrumento escolhido para levar o Evangelho. Sua experiência no terceiro céu foi combustível para sua missão. Pense em Pedro, em Atos 10, que teve uma visão de um lençol com animais impuros. Ele não entendeu de imediato, mas Deus o usou para levar o Evangelho aos gentios. Hoje, Deus pode estar te preparando para algo maior. Talvez você enfrente lutas, mas elas são parte do treinamento. Você está disposto a dizer: Eis-me aqui, como Isaías? Isaías 6:8 nos inspira. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? E eu respondi: Eis-me aqui. Deus quer te usar. A quinta verdade é que o terceiro céu aponta para a nossa esperança eterna. Paulo viu o paraíso, descrito em Apocalipse 2:7, como o lugar onde está a árvore da vida. Essa visão nos lembra que nossa verdadeira casa é com Deus. Em Apocalipse 21:4, lemos: Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza. Paulo viu um vislumbre da eternidade, e isso o motivou a viver para Cristo. Pense em Estevão, em Atos 7:55, que antes de ser martirizado, viu os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Essa visão o sustentou na morte. Hoje, no Brasil, enfrentamos dores, luto, crises, decepções. Mas a promessa do céu nos dá esperança. Você está vivendo com os olhos na eternidade. Filipenses 3:20 nos lembra: a nossa cidadania está nos céus. Que essa verdade te motive a viver para Deus. Chegamos ao fim. Vimos que Deus revela sua glória por experiências sobrenaturais. Guía-nos pelo Espírito Santo. Dá visões para nos ensinar confiança. Prepara-nos para a missão e aponta para a esperança eterna. A experiência de Paulo
nos mostra que Deus age além de lo que imaginamos. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia. E se já o segue, viva para sua glória. Quero encerrar com uma oração. Pai amado, agradecemos pelo teu Espírito que nos guia e revela tua glória. Dá-nos fé para confiar nos teus caminhos e coragem para cumprir tua missão. Prepara-nos para o céu, nossa verdadeira casa. Em nome de Jesus, amém. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e deixe seu comentário com sua opinião. Sua participação fortalece nossa missão de espalhar o Evangelho. Visite nossas redes e participe da enquete sobre as visões de Deus.